Olá, tudo bem com você? Que bom ver você novamente nessa nossa videoaula. Agora eu vou falar o seguinte: quais os principais benefícios no aprendizado da programação? Eu sou meio suspeito para dizer quais são os principais benefícios no aprendizado da programação. Até porque eu, como desenvolvedor nato, venho desenvolvendo já há mais de 20 anos, eu entendo que isso é uma ferramenta que todo mundo deveria ter conhecimento. No meu entendimento, todo mundo deve ter esse conhecimento de programação. Se eu já puder passar para o meu filho, você tiver filho, enfim, puder já estar passando, passe. Porque os benefícios da programação são enormes, os benefícios. Quanto mais cedo, melhor. Tanto é que hoje você vê escolas dedicadas a ensinar programação para crianças. Claro, não é a programação que eu estou falando aqui, é uma programação voltada para crianças. A programação que eu estou ensinando aqui é uma programação que independe de idade. E perfeito? Mas enfim, eu citei organizei algumas ideias, coloquei aqui no slide, de quais são os principais benefícios da programação que eu enxergo. Vamos dar uma olhada. Em uma sociedade cada vez mais tecnológica, não surpreende que os países mais desenvolvidos estimulem o aprendizado da programação desde cedo para os seus cidadãos. Os caminhos abertos com a programação são muitos. Seja uma melhor colocação no mercado de trabalho, empreendimentos na área digital e o principal, a melhora no raciocínio lógico. Já que a programação e a construção de seus códigos usam a lógica, nada mais natural do que desenvolver esse tipo de habilidade por meio de aprendizado da programação. E engana-se quem pensa que o raciocínio lógico está ligado apenas a profissões técnicas ou na área de tecnologia. Tal habilidade é muito valorizada em processos seletivos de empresas, já que incentiva a tomada de decisão rápida e eficiente. Então, voltando para cá. Esses 3 parágrafos disseram bastante a respeito dos principais benefícios no aprendizado da programação. Mas eu vou resumir isso que eu falei para você agora, dizendo o seguinte: programar melhora a sua capacidade de raciocínio. Programar melhora a sua organização de ideias. Pronto, eu não preciso falar mais nada. Então, se você tem organização de ideias e tem um raciocínio mais apurado, você é um profissional que se destaca. Ponto. Isso independente de área. Independente se você vai fazer computação, direito, medicina, depende. Isso vai te ajudar no teu dia a dia. Então, saber programar é uma ferramenta assim, muito útil que você deve ter para utilizar, como ter um outro idioma, como ter outras habilidades, além das suas habilidades profissionais. Programar, se você for um canivete suíço, é mais uma ferramenta que você tem que ter. Perfeito? Aí eu aproveitei um texto que eu achei muito interessante na internet, eu deixo os créditos aí no slide, e ele lista 8 principais benefícios no aprendizado da programação. E eu queria vê-los com você. Vamos dar uma olhada. Primeiro, raciocínio lógico. O aluno desenvolve o lado esquerdo do cérebro, que é responsável pelo raciocínio lógico, analítico e crítico. Isto acontece porque a pessoa é ensinada a pensar de forma estruturada, uma vez que ela quem designa ações ao dispositivo computacional, smartphone, tablet, computador, por meio de códigos específicos. Então não tenha dúvida que você fazendo algoritmos, onde você estrutura as ideias, para resolver um problema. Você tem um problema, você quer buscar a solução, você estrutura essas ideias de solução e busca transformá-las numa linguagem de alto nível para depois rodar nesse dispositivo computacional. Essa etapa, esse conjunto de trabalhos ajuda seu raciocínio, aprimora o seu raciocínio, deixa um raciocínio mais afiado. Perfeito? Vamos ao segundo. Criatividade. Por meio do desenvolvimento de programas, a criatividade dos alunos é trabalhada para analisar, planejar, criar e executar um projeto, valorizando todas as suas etapas. Então veja bem, não é só a questão do raciocínio. A criatividade também ela é aflorada com o desenvolvimento de algoritmos, com a criação de programas, de software. Você aflora a criatividade, por isso que é interessante. O jovem já está aprendendo a programar. Terceiro, desenvolvimento da escrita. Ao iniciar o projeto de um programa, é preciso, primeiramente, pensar e planejar as diferentes funções e variações que serão necessárias. O mesmo processo ocorre ao escrever uma redação.
Afinal, as ideias devem ser organizadas e transmitidas em parágrafos de forma fluida e alinhada, como se fossem ações e códigos. Então veja, você está escrevendo programas. Então, você está desenvolvendo a sua escrita. Ainda mais em inglês. De alguma forma, você está desenvolvendo uma escrita em inglês. Então, isso ajuda na escrita? Ajuda. Programar ajuda na escrita. Vamos ao quarto. Resolução de problemas. No universo da tecnologia, é preciso seguir alguns padrões lógicos para se comunicar com eficiência e, caso uma sequência de códigos não seja desenvolvida corretamente, o projeto não responderá de acordo. Nada mais interessante do que você treinar e ser treinado na resolução de problemas. O nosso dia a dia é composto por um conjunto de problemas que precisam ser resolvidos. Uns mais simples, outros nem tanto. Então você já ter essa habilidade inata de saber organizar as ideias para buscar a solução de problemas, isso te ajuda também na tua solução de problemas do dia a dia, perfeito? Quinto, organização de modo geral. A organização é fundamental para a criação de programas, bem como para as atividades cotidianas, tais como o planejamento de tarefas e de atividades, até mesmo para a maneira de estudar. Então, da feita que você tem que resolver um problema, você tem que organizar suas ideias, você tem que buscar a organização de uma maneira geral, perfeito? Sexto, trabalho em equipe. Por ser um exercício de persistência, as pessoas que desenvolvem programas são estimuladas a compartilhar com os demais colegas seus erros e acertos e dessa forma trabalharem juntos. Não existe desenvolvimento de software desses aplicativos, como por exemplo o Waze, que uma pessoa vai fazer. Esquece, não existe isso. São equipes trabalhando nisso aí. Por quê? Porque são centenas e milhares de linhas de códigos escritas. Uma pessoa só não faz isso. É um conjunto de pessoas que estão fazendo isso. Então, ele estimula o trabalho em equipe, porque você fica trocando ideias, trocando códigos, buscando soluções juntas. Então, ele estimula o trabalho em equipe. Perfeito? Sétimo, aprendizado de matemática, física e língua inglesa. Os cursos de programação auxiliam na melhora do desempenho de diversas disciplinas escolares, principalmente matérias com base em raciocínio lógico, como matemática, física e inglês. Isso acontece pelo fato dos alunos se familiarizarem com números ou novas palavras e aprendem a raciocinar com mais precisão, absorvendo a teoria e conseguindo aplicar na prática. Isso é um fato. Quem desenvolve, aprende a programar, passa a ter facilidade em interagir com ciências como a matemática, o português, a física, o inglês, isso é fato. Então, você estimular um jovem a aprender a programar desde cedo, você estimula ele também a aprender essas outras ciências que são fundamentais nas nossas vidas. E por fim, o item 8, cidadãos digitais. Cidadãos digitais. Mais que serem apresentados aos conhecimentos básicos de uma linguagem que será utilizada em diversas profissões que vão além do mundo da tecnologia, as pessoas que programam aprendem que a internet não é rede totalmente segura e enxergam na prática como podem ser expostos às mais variadas ameaças e como se proteger delas. Da feita que a pessoa aprende a programar, ele começa a interagir com os dispositivos computacionais de uma outra maneira. Ele aprende a entender o que ele está fazendo quando ele está navegando no Waze, quando ele está acessando o Google Maps, quando ele está fazendo uma pesquisa no Google. Perfeito? Quando ele está usando um carro já com recursos de facilidade de estacionamento, um carro autônomo, semi-autônomo. Quer dizer, ele consegue ter percepção real do que é aquela tecnologia e como ela influencia no dia a dia e como ele passa a ter a ideia real de como ela foi construída. E as dificuldades, os obstáculos, os riscos. Então, realmente, você prepara a pessoa para ser o cidadão, não diria do futuro, diria cidadão do presente mesmo, cidadão digital. Aprender a programar, você aprende a ser um cidadão digital. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vamos para a próxima!